galera do Segredos do Mountain Bike, estamos aqui, uma entrevista presencial aqui com o Henrique Avancini, enfim, a gente consegue realizar esse feito. Pô, obrigado por realizar esse antigo sonho, né? E, pô, eu acho que tá tudo certo, cara, tudo acontece na hora certa, é um prazer imenso estar aqui nesse momento falando com você, daqui a pouco tem mais segredos pra gente revelar e, pô, fala um pouco pra gente aqui do Segredos do Mountain Bike sobre, vamos começar iniciando do temporada 2019, né, Henrique? Temporada fechou aí, queria que você fizesse aí um feedback pra galera, como é que foi pra você isso aí, é isso, pra gente começar. Pô, esse microfone aqui é bom pra pós-prova, cara. A galera tinha que adotar isso aqui, cara. Pois É mole. Microfone de ciclista, de fibra de carbono. Boa. A temporada foi positiva, né? Acho que não tem muito o que reclamar. Foi muito satisfatório pra mim. Embora algumas provas eu investi mais do que eu colhi, ou do que eu tinha de ambição. Mas, cara, no geral, o objetivo número 1 era ter um ano consistente em alto rendimento. Enfim, eu ganhei provas de fevereiro, eu disputei vitórias de fevereiro a outubro. Na Copa do Mundo eu fui o atleta que mais subiu no pódio esse ano. Nenhum outro atleta subiu tantas vezes nos pódios de todos os eventos, né? Foram 5 pódios de short track e 5 no cross country. E óbvio que faltou, talvez, em alguns momentos, aquele grande highlight da temporada, apesar de ter vencido em Andorra novamente, mas acho que eu declarei isso várias e várias vezes, né? A galera sabia que eu estava buscando muito uma vitória numa prova de cross country. Algumas coisas, enfim, saíram um pouco do controle ao longo da temporada, principalmente na parte final da temporada, que foi onde eu investi mais. Foi quando eu tive alguns problemas de saúde dentro da temporada. Enfim, acabei desempenhando bem abaixo do que eu gostaria e do que talvez era possível num cenário mais ideal. Mas nada que tenha saído do contexto, né, cara, da modalidade, do contexto de exposição. Foi o ano que eu viajei pra caramba. Foi de longe a temporada que eu fiz mais translados. Cruzei o Atlântico 18 vezes, né, são 18 vezes aí com exposição de 5 horas de fuso horário. Isso afeta bastante o corpo, não é à toa que os caras não fazem isso. Os caras fazem 1 ou 2 viagens de fuso horário no máximo por ano. Eu faço 5, 6 vezes a mais do que os outros atletas. Por escolha, por opção, é bom deixar isso claro, porque eu acredito que eu tenho um papel ou todo mountain biker tem o papel de desenvolver, difundir a modalidade globalmente. E no meu caso, cara, eu faço questão de não deixar o meu país de lado, né? Então, por isso que eu gosto de incluir provas no Brasil, porque é legal, porque eu curto estar em contato com a galera. Então, eu faço algumas provas que eu consigo encaixar dentro do calendário e tento viajar o máximo que o meu corpo permite para fazer provas de formatos diferentes, em locais diferentes. Isso tem se provado ser a forma certa de lidar com o esporte. Então, foi um ano pesado para mim, cara, bem pesado. Mas, poxa, termino como vice-campeão do Cape Epic, segundo colocado no ranking da UCI, terceiro colocado geral na Copa do Mundo. Acho que foi muito positivo. Eu me sinto, assim, como eu disse, né, muito satisfeito com tudo que eu venho construindo e com talvez uma gana muito maior para 2020 do que em 2019, cara. Acho que esse que é o lado mais legal, assim, que eu encaro desde agora, essa minha pré-temporada. Eu comecei os trabalhos de preparação agora há pouco tempo e essa sensação que eu tô carregando. Que legal. Pô, dá pra ver nitidamente, né, já que você levantou aí você embalou, né, vamos sprintar para 2020 então, essa temporada que dá pra ver nitidamente, assim, o quanto seu olho brilha de falar disso, né? Eu acho que você é um cara que se cobra muito, muito acima, assim, e eu acho que é isso que tá te puxando tanto pra frente, né? Você se cobra muito. Eu lembro quando você ficou em quarta a primeira vez no Mundial de Cross Country, você chegou, cruzou a linha e meio que baixou a cabeça, tipo, que merda. Entendeu? Pô, caralho, velho. Eu pulando na cama, cara, que merda. Você entendeu? Então, assim, isso tá te puxando muito pra frente. Você declarou realmente da vitória no XCO. Conseguiu se estabelecer, eu acho, de uma forma, assim, absoluta, né, no short track.
Acho que quando você vai para frente ali, a galera realmente sofre muito e você consegue fazer o que você quer realmente no short track. No cross country talvez não, mas talvez for um teste também de estratégia. Fala um pouco pra gente aqui se para 2020 você pretende mudar a sua estratégia de atuação numa prova de cross country. Você vê que eu já estou entrando nos detalhes do negócio, porque a gente não tem 3 horas para conversar igual na internet, né? Por isso que eu gosto das entrevistas lá. Para 2020, como é que está a estratégia da temporada na sua cabeça? Cara, tem muita coisa que a gente tomou nota ao longo da temporada, que a gente pretende alterar ao longo desse ano. Teve muitas coisas que eu experimentei na temporada de 2019, então a gente sabia que às vezes a probabilidade de sair com o resultado não era tão grande, mas eu precisava me expor de uma certa maneira. Talvez não tenha ficado tão nítido, mas eu mudei muito, cara, de prova a prova. Se você pegar isoladamente as provas e olhar o perfil de atletas individualmente, né, ao longo da temporada, você vê que o perfil de competição de cada um deles é muito rotineiro quase, né? Muito protocolar e tal. E óbvio que só tem a variação da performance do dia. Eu consegui, isso talvez seja o que eu tenho de melhor como atleta, que é a capacidade de adaptação, né? De variar um pouco mais. Até por isso que eu consigo desempenhar bem em provas short track, ou cross country, ou maratona, ou provas por etapas. E assim, acho que eu aprendi muito, cara. Eu errei bastante, mas eu estava exposto a esse erro. Então, acho que é isso que eu tiro. E é um ano assim que eu pretendo acertar mais. Acho que esse é o ponto. Se eu vou mudar ou não, acho que a gente vai ter que assistir algumas provas, é um segredo. Mas o que eu pretendo é refinar o que eu sei que estava dando certo. E, cara, tem uma coisa que é muito importante, cara, que às vezes a gente esquece, né, para um atleta do meu nível. Acho que esse ano tinha tanta expectativa por trás de mim que, enfim, era muito nítido, assim, dentro da equipe ou as pessoas que trabalham comigo. A gente sabia que eu tinha carcaça eu já tinha nível para vencer uma grande prova. E eu larguei algumas provas esse ano como o mais forte, cara, tenho certeza disso. Mas acho que o pessoal queria tanto isso que todo mundo começou a achar o que era o melhor para mim, de uma certa forma. Legal. E isso, o perigo disso, cara, é você perder a liberdade de ser quem você é. Legal. Então, assim, eu sempre competi com estratégias diferentes, mas com uma postura. Eu nunca fui um cara que me escondi dentro da prova. E não se esconder não quer dizer que você está liderando o tempo inteiro. Mas eu sempre fui ativo nas competições. Isso competindo no Brasil, depois a nível pan-americano, depois a nível mundial no pelotão do meio e hoje no pelotão mundial quando eu tenho condições de ponta. Foi assim que eu fui campeão mundial de maratona. Não é dominando a prova porque eu estou muito assim, mas é porque eu consigo moldar a prova ou tento moldar a prova para o que é melhor para mim. E eu acho que isso, talvez em 2019, foi uma coisa que tenha ficado um pouco de lado, essa minha liberdade de ser do jeito que eu quero ser na pista. Então, o medo das pessoas à sua volta de que você fale, às vezes te impacta demais. Aí eu gosto de assumir certos riscos e, geralmente, quando eu assumo esses riscos, eu costumo ter sucesso, cara. Quando a minha cabeça entra num outro nível, dentro da prova eu consigo visualizar as coisas com uma percepção muito mais nítida. Então, acho que chegou um momento durante a temporada que eu comecei a perceber isso e aí eu comecei a voltar para o meu eu normal. Que legal, velho. Pô, baita declaração, é isso que você está falando, porque isso, obviamente, né, todo mundo, agora no Brasil, país do mountain bike também, está surgindo corneteiro de mountain bike, né? Então... Não é nem a questão da galera de fora, né, mas o seu próprio corpo de staff começa a ter essa expectativa também. Então, gera uma preocupação das pessoas da tua volta que é diferente. E é interessante ver, até porque, assim, eles querem talvez assumir esse erro para eles também, né? E não te expor tanto, né? Então, assim, se for ter que ser, vai por mim que se é errado, sou eu, né?
E aí acaba te tirando. É interessante ver a sua clareza em relação a isso, né, Mancini? Eu lembro que anos atrás a gente falava, a gente conversava e você falava da importância de você andar na frente, de você mostrar quem você é, a que você veio, construir essa imagem que hoje você já tem. Né? Isso mostra assim, que você tem uma clareza de visão muito nítida e realmente tem acertado, mirado nos lugares certos, acertado onde você tem mirado e com isso conquistado esses grandes resultados que você conquistou. Pô, sem dúvida, né? Só essas 18 viagens de 2019 já passou quase o ano inteiro se adaptando. 12 meses, temporada tem 10, imagina? É quase um mês sim, uma por mês, outro mês duas. Pô, é muito, cara. Então assim, você está fazendo algo acima da média se a gente comparar os últimos 4 anos. Os atletas que passaram nos top 5, né, da Copa do Mundo restaram pouquíssimos, entendeu? Então, assim, você tem realmente desempenhado isso muito forte. Para a gente fechar aqui, em relação ao novo ciclo olímpico 2020, a gente vai falar daqui a pouco, a gente está aqui no evento de comemoração de 5 anos, né, da Cannondale Factory Race, a Mancini aí brilhando mais uma vez. E, cara, a gente está fechando aí um outro ciclo olímpico, tem Olimpíada. De 0 a 10 aí, que nível de importância que você dá a essa Olimpíada na sua temporada? E fala um pouquinho sobre a pista, né? A pista é muito maluca, assim, acho que os caras investiram em um contexto, sei lá, um pouco diferente do que a gente está vendo, ainda mais ousado. Fala um pouco disso pra galera que eu acho que é legal. Cara, em nível de importância 10, em torno dos Jogos Olímpicos está o meu planejamento. Mas com o passar dos anos, principalmente pós-Jogos Olímpicos de 2016 e com tudo que eu conquistei de 2016 para cá, eu comecei a ter a percepção clara de que no nosso universo, no mundo da bike, eu não sou dependente de Jogos Olímpicos para fazer as coisas que eu desejava fazer através de uma conquista nos Jogos Olímpicos. Então, isso para mim tira muito dessa neura de que, cara, se eu for para os Jogos Olímpicos e não sair com a medalha, não ganhar e tal, é a chance da vida perdida. E não é muito assim. Então, mentalmente, não tem essa fissura. E eu não alimento isso, cara, porque é uma prova, é um tiro que você tem e é uma modalidade, como a gente sabe, com variáveis controláveis e com variáveis incontroláveis. Então, eu acho que é um esforço absurdo, cara, e para mim foi uma grande crise mental nos Jogos do Rio 2006, o quanto de energia eu coloquei para essa prova e depois que deu errado, o quanto que isso me feriu. Então, acho que hoje, com o processo de amadurecimento, eu já não tenho mais essa coisa assim de acordar pensando em Jogos Olímpicos. Cara, eu estou me preparando minuciosamente nos detalhes, como nunca me preparei para nenhuma prova na minha vida. E é isso. Acho que onde eu coloco o meu foco, a minha preparação, a minha atenção é na preparação, é nos detalhes, cara. O circuito é peculiar, como você falou, é diferente. Para mim é ótimo. Acho que é o lugar em torno do mundo, de todos os 40 países que eu já competi, que mais parece com as minhas pistas de casa. Legal. É quente, é úmido, todo mundo vai ter fuso horário. Eu sou o cara que mais treina fuso horário nos últimos anos. Não deixa de ser um preparo. Então, assim, tem algumas variáveis que apontam ao meu favor, mas é uma prova complexa, cara. Muda muita coisa. Jogos Olímpicos, enfim, eu estou trabalhando com o Comitê Olímpico de uma forma muito próxima no planejamento já há praticamente 3 anos, com toda a preparação, principalmente logística. Eu fiz uma viagem em outubro agora, deixei de participar, de defender meu título no Mundial de Maratona para realmente dar atenção a essa preparação nesse ano. A gente foi para Tóquio, passei quase 20 dias no Japão, não em Tóquio, mas no Japão. Testamos algumas áreas onde eu vou fazer o meu pré-camp no Japão, testei alguns percursos, áreas de aclimatação, a gente viu onde possíveis acomodações, enfim, a gente acertou o máximo da logística. Toda a minha parte de preparação, eu estou inserindo algumas mudanças fisiológicas na minha preparação, voltadas para o circuito olímpico. Enfim, estou realmente investindo bastante, cara. Acabei de construir agora a minha réplica do circuito olímpico em Petrópolis. Dediquei as minhas férias aí, o tempo livre que eu tive a fazer isso.
Então assim, cara, estou me preparando bem como eu nunca me preparei na vida para nada. Talvez pelo conhecimento que eu tenha hoje, talvez pelas pessoas que eu tenho à minha volta, pelo, enfim, o destaque que eu acabei conquistando ao longo dos anos, e isso traz o interesse, o investimento. Então a gente está num caminho bem bacana, cara, e dependente dos Jogos Olímpicos, eu acho que isso gera frutos para a temporada, para o meu futuro como atleta. Então é uma oportunidade que eu estou usando, eu diria que muito bem, cara. Pô, valeu demais, Henrique. Entrevista incrível mais uma vez, cara. Brigadaço. Valeu. E, pô, pra gente fechar, Rio 2016. Você teve uma lesão, eu lembro que talvez foi lá que eu te conheci, estava lá ajudando o pessoal a atender. Cara, eu gosto de classificar a preparação, né, e o mundo entre físico e invisível, mental e espiritual. Você falou que está investindo muito em preparação física, em preparação mental. O que você acha que foi o gatilho da lesão, cara? Foi o físico ou você acha que foi o invisível ainda lá em 2016? Como é que você está se preparando para que isso não se repita? Cara, eu sempre tentei muito duro as coisas, né? Eu sempre expus o meu corpo a muita coisa. Isso me expõe às consequências negativas também, né? Aos efeitos positivos. É por isso que ao longo dos anos assim, eu tive grandes saltos. Você compara, né, a minha curva de ascensão com outros atletas, é muito distoante a minha curva e é progressiva. Então não foi que eu saí daqui, fui para lá e fiquei. Então é assim, são saltos grandes, mas muito devido à maneira como eu me preparo. Eu acho que 2016, cara, muito mais a parte emocional, de saber balancear, de saber entender certas minúcias do esporte, entender o que é a dor que constrói, o que é a dor que destrói, autoconhecimento, saber administrar situações externas. Acho que tudo isso, cara, olhando para trás, para mim talvez tenha sido a coisa mais necessária a acontecer na minha vida. Acho que não consigo imaginar um outro acontecimento, uma outra forma das coisas saírem que pudesse me amadurecer como amadureceu, né? Então, eu olho para trás e vejo que, putz, eu falhei muita coisa, eu enxergo esses erros e hoje eu vejo, cara, que é praticamente impossível cometer os mesmos erros, assim. Isso é bom, acho que eu usei a vida aí para crescer. Parabéns, cara. Obrigadão aí, e que bom que você tá pronto para ganhar uma medalha pra gente. Valeu.